gente celebra um dia muito especial na igreja, que é o dia de Corpus Christi. Então, a gente vai contar para vocês a história do primeiro milagre eucarístico. O milagre de Lanciano. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você quer ajudar a divulgar o nosso trabalho, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Não esqueça que a gente tem vídeo toda quinta-feira, às 19 horas. O que é Corpus Christi? A gente tem até um vídeo aqui no canal de um Drama Life de Corpus Christi. Inclusive nele é um Drama Life e ainda tem um milagre. Que por sinal eu lembro que foi de sangue. Milagre eucarístico, não é? É. Lá nesse vídeo a gente já conta pra vocês a história de um milagre eucarístico, vale a pena conferir. E hoje aqui a gente vai contar sobre o primeiro aprovado pela igreja. O que é Corpus Christi? Uma festa. Isso! É uma festa da igreja. Nada mais é do que uma celebração sobre a Eucaristia, sobre esse grande milagre que acontece em toda a missa, onde Jesus se transforma em pão e sangue para ser o nosso alimento espiritual, não é isso? Uhum. Mas me fala uma coisa, você acha fácil entender isso que a gente vive todo domingo? Quando você olha, você consegue enxergar que ali é Jesus? Sim, eu sei que é muito importante. Tipo assim, eu sei que é muito importante, mas é difícil imaginar. Porque a gente não deve imaginar. Na verdade, a gente sabe que ali é o corpo e o sangue de Cristo porque a gente tem fé. Porque foi o próprio Jesus que ensinou isso pra gente na Bíblia, né? Quando ele teve a última ceia com os apóstolos, ele fez essa celebração e então ele falou para os apóstolos Antes que era... dele ser crucificado. E ele falou que era para os apóstolos continuarem fazendo isso em memória dele. Então a gente, pela fé, sabe que aquele pão e aquele sangue é Jesus. Mas quando a gente olha, aquele pão continua com a aparência de pão, não é? É, às vezes ele tem até um desenho, tipo assim, carinha de Jesus. Na verdade, esse pãozinho deveria estar uma foto de Jesus pregado na cruz. E um pão, tipo assim, sei lá, mais vermelho, que aí ficaria mais parecido com sangue, ué. Mas assim, quando a gente olha aquela Eucaristia, ela continua com o aspecto de pão. E quando a gente olha aquele vinho, ele continua com o aspecto de vinho, não é? Agora, existia um padre que viveu por volta do ano 700 depois de Cristo. Ele vivia lá na Itália, num vilarejo que chamava Lanciano. Ele tinha muita dificuldade de acreditar que aquele pão se tornava o próprio corpo de Cristo e que aquele vinho se tornava o sangue de Cristo. Ele sabia, por tudo aquilo que ele já havia aprendido, que aquilo era o que acontecia, mas ele achava muito difícil dentro do coração dele acreditar naquilo. E sabe o que ele fazia? Ele rezava. Ele rezava pedindo para Deus dar essa luz para ele confiar realmente que era aquilo que acontecia. Então, numa certa manhã, ele estava muito perturbado com essa dúvida e ele foi celebrar a missa. Quando ele estava na hora da consagração, aconteceu uma coisa que ele não esperava. O quê? Quando ele olhou aquela hóstia, ela tinha se tornado um pedaço de carne. E aquele vinho tinha se tornado sangue. Sangue, tipo assim, de verdade verdadeira? Sangue de verdade verdadeira. E aí, ele ficou um tempo meio perplexo assim, no altar. Todo mundo viu? Então, só que as pessoas estavam lá embaixo da missa. Então elas não estavam vendo o que estava acontecendo aqui no altar. Elas só viram que o padre ficou parado, olhando, muito perplexo. E aí ele se deu conta do que tinha acontecido. E então ele chamou a assembleia toda lá embaixo. Ele falou: olha, por causa da minha incredulidade, o que é isso? Por causa do fato dele não acreditar naquilo, ele falou: Deus foi muito bom e estava dando uma comprovação para ele. E aí ele chamou todo mundo para ir no altar olhar. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que estava acontecendo ali. E esse pedaço de carne e de sangue foram guardados e eles existem até hoje. E por conta disso que aconteceu, eles chamaram uns pesquisadores, uns médicos para analisar aquele material, porque era algo que era um verdadeiro milagre. E aí o que aconteceu? Quando
essas pessoas fizeram essa análise do material, eles chegaram em algumas conclusões que para nós é uma coisa extremamente interessante. E por quê? Porque a gente acredita realmente que ali é o corpo de Cristo. E todos os testes nos levam a crer que realmente é, porque tudo comprova todas essas questões de que é o próprio Cristo. Por exemplo, ninguém sabe explicar por que depois de tanto tempo aquela carne e aquele sangue não apodreceram. Mas faz um raciocínio comigo agora. Jesus, ele está vivo ou ele está morto? Vivo. Ele está vivo porque ele ressuscitou, certo? Então Jesus, ele é o nosso Deus vivo. Se ele está vivo e aquele pedaço de carne é dele, então aquela carne está viva ou está morta? Viva, porque... Viva. Então ela não estraga. Ela não tem como estragar, porque ela é uma carne de uma pessoa viva. Outra coisa que os cientistas descobriram na pesquisa deles é que aquela carne é uma carne de ser humano. E não é de qualquer lugar do ser humano, não. Sabe do que é aquela carne? Não. É de um pedaço do coração. Então, ali naquela comunhão está o próprio coração de Jesus. Um pedacinho do coração dele. Quando eles analisaram o sangue, eles viram que dentro da composição daquele sangue tinha vários tipos de proteína que você só encontra no sangue de uma pessoa que está viva. Uma pessoa, quando morre, o sangue dela vai perdendo algumas propriedades. E aquele lá não. E isso também faz sentido, porque Jesus é uma pessoa que está viva! Então aquele sangue é de uma pessoa viva. Outra coisa que eles descobriram é que tanto a carne quanto o sangue são do tipo sanguíneo AB, AB positivo. Eu sei que é difícil para você entender, porque você ainda não estudou isso na sua escola, mas por que isso é interessante para a gente ver? Porque dos tipos sanguíneos, esse tipo específico é o chamado receptor universal. O que isso significa? Que uma pessoa, vamos supor que ela sofre um acidente ou ela tem uma doença e ela precisa receber transfusão de sangue. Uma pessoa do tipo sanguíneo AB pode receber de qualquer outro tipo sanguíneo. E por que é muito interessante a gente saber que o sangue e a carne que estavam ali naquela comunhão é do tipo AB? Porque Jesus, ele realmente é um receptor universal. Ou seja, ele é aquela pessoa que quer acolher todos nós. Ele quer receber todos nós. Então, isso é muito significativo para a nossa fé. Agora, a parte mais interessante é que eles resolveram fazer alguns testes com o sangue. O sangue, ele não está em estado líquido, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente se machuca... Ah, tipo assim, de estado líquido. É tipo assim, é como se fosse uma água, só que vermelha. Quando a gente se machuca, na hora que sai o sangue, ele sai e ele escorre, não é? Porque ele está líquido. Agora, depois de um tempo, quando esse sangue para, ele coagula, que chama. O que significa? Ele fica durinho e forma essa casquinha. E aí, o que acontece? Esse sangue que foi transformado lá no milagre de Lanciano, ele está coagulado. Então, eles são 5 pedrinhas de durinha de sangue que está lá. E o que eles fizeram de teste que foi mais impressionante? Que todas as pedrinhas, elas são de tamanhos diferentes, mas elas têm o mesmo peso. Como assim? Não importa como você pese esse material, ele sempre dá o mesmo peso. Então, se eu vou na balança e coloco uma pedrinha, ela dá um peso. Se eu colocar 5 pedrinhas, dá o mesmo peso. Se eu colocar uma pedrinha do lado e 4 do outro numa balança, elas se equilibram. Se eu colocar 3 de um lado, 2 do outro, elas se equilibram. Elas têm o mesmo peso. E por que isso é interessante? A gente sabe que quando ocorre a transubstanciação, né, ou seja, quando o pão se torna o corpo de Cristo e quando o sangue se torna o sangue de Cristo, a gente diz que ali está o Cristo inteiro, né? Não é uma parte de Cristo, é o Cristo todinho em cada partícula dessas. E esse teste que eles fizeram com esse peso do sangue comprova isso, porque não importa a quantidade de partícula que a gente põe de cada lado, sempre dá o mesmo peso. Por quê? Porque é Jesus todinho que está em cada uma daquelas partes daqueles coágulos de sangue ou daquelas partículas de pão.
Não é muito interessante essa história? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, foi muito legal! Se você quer Ai, como é que mesmo? Posso te chamar amigo? Pode, mamãe. Parabéns! Cujo tem o tipo... Não é muito interessante? Eu apareço, só eu. Hashtag as malucas. Gente, ela tá doida, tá? Gente, inscritos me salva. Deixa eu ver. Ficou legal? Ficou.